Que bom que você está aqui hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, queridos? Amém? Estamos felizes e animados com tudo quanto Deus tem feito por nós. Partilho com você uma palavra hoje breve, rápida, uma meditação que vai tão somente comunicar algumas coisas ao nosso coração, que se chama Amplie a sua perspectiva de vida. E os irmãos vão perceber ao longo da nossa conversa aqui aonde eu quero chegar com essa palavra, e ela se encontra em Jeremias capítulo número 29, o texto não está projetado, então eu peço que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 29, nós vamos ler 14 versículos da palavra do Senhor, vamos orar, eu vou afirmar algumas coisas e nós vamos orar de novo. Jeremias 29, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os falsos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falam falsamente, vos profetizam ele em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo número 11, se você sabe de cor, pode recitá-lo junto comigo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Palavra santa do Senhor Jesus, aleluia. Senhor Deus, te louvamos pela porção das Escrituras que lemos e pedimos, fala ao nosso coração, nos guia pelo teu Espírito Santo, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós lemos é uma carta que Jeremias enviou para o povo de Israel naquilo que a gente chama de o terceiro cativeiro. O povo de Israel esteve pelo menos 3 vezes lidando com o cativeiro. O primeiro cativeiro, o cativeiro do Egito, 400 anos. O segundo cativeiro, 722, quando a Síria invade e destrói o reino do norte. E nós estamos agora no terceiro cativeiro que a Babilônia impôs sobre o reino do sul, o que tinha sobrado do reino de Israel, que era as tribos de Judá e Benjamim. Então, nós estamos aí no ano 586 a.C., e a Babilônia vem, ela é um grande novo império do mundo, e ela derruba o Egito, que àquela altura era aliada de Israel, por incrível que pareça. O Egito era aliado de Israel, eles derrubam o Egito, e agora eles cercam Jerusalém por 3 anos. E durante 3 anos eles estão cercando a cidade, esgotando os suprimentos daquele lugar, e o povo está resistindo, o povo está dizendo: vamos lutar, Jerusalém não vai cair, e Jeremias
começa a dizer, nem adianta lutar, o Senhor já entregou a cidade na mão dos inimigos. E Jeremias vai ser tomado como um traidor por causa disso, porque está todo mundo dizendo, não vai cair, ele está dizendo, não adianta, já é juízo de Deus sobre nós. O fato é que depois de 3 anos cercando a cidade, a Babilônia entra, e irmãos, a Babilônia arrebenta com Jerusalém, destrói o templo, queima o templo do Senhor, leva todos os utensílios sagrados para dentro da Babilônia, destrói as casas, mata pessoas, e ele vai levar, Nabucodonosor vai levar 40 mil pessoas mais ou menos para a Babilônia, os ferreiros, os artífices, os príncipes, os sacerdotes, os meninos mais novos, com capacidade intelectual maior, dentre eles, essa história correlata está no livro de Daniel, lembra da história, que Daniel é levado para a Babilônia? Então, e aí ele vai deixar em Jerusalém algumas pessoas, só os mais pobres, que não tem mais nada, e ali, nesse contexto, é que Jeremias então é um daqueles que fica em Jerusalém, e ele vai mandar uma carta para quem está lá na Babilônia, porque quando o pessoal chega na Babilônia, exilado de Jerusalém, alguns profetas começam a se levantar e dizem assim, atenção, daqui 2 anos todo mundo vai voltar para Jerusalém. E o povo está nessa, os profetas são, daqui 2 anos o Senhor vai reverter o nosso cativeiro. Se você voltar a Jeremias 28, você vai ver que Jeremias vai fazer uma repreensão a um profeta que está fazendo essa profecia. Ele está dizendo, daqui 2 anos vai haver paz e tal, e Jeremias vai dizer para Ananias, vai dizer assim, Ananias, você sabe que quando um profeta profetiza paz, é necessário que essa palavra se cumpra para que ele seja um profeta. Então ele está dando uma repreendida nele, e aí tem toda ali uma história, ele quebra um colar que Jeremias está usando, ele está dizendo, Deus vai fazer assim com Nabucodonosor, vai quebrar o jugo, e aí Deus dá uma palavra para Jeremias, dizendo assim, não, o jugo que eu coloquei sobre Nabucodonosor é de ferro, as pessoas não vão conseguir quebrar, todas as nações vão se prostrar diante dele, volta lá, fala para Ananias que essa é a palavra, e para mostrar que essa é a palavra certa, fala que Ananias vai morrer esse ano ainda, e ele morre, então cuidado. Beleza? Cuidado com as coisas que você fala em nome do Senhor, tá bom? E aí Jeremias manda uma carta dizendo assim, tem uns profetas aí dizendo que daqui 2 anos todo mundo vai voltar, e Deus está dizendo assim, eu vou ouvir a oração de vocês. Só que ele faz um negócio assim, quem aqui está na casa dos 30 anos? Na casa dos 30. Ok. Não, levanta a mão, gente, peraí que eu estranhei agora. Na casa dos 30 anos. Ok, beleza. Na casa dos 20. Muito bem, certo. Você que está na casa dos 30, Jeremias está dizendo assim, eu vou ouvir a oração de vocês daqui 70 anos. Então você que está na casa dos 30, Deus está dizendo assim, quando você tiver 100 anos, eu respondo a sua oração. Difícil de ouvir, não é? Pode continuar orando, mas não vou ouvir agora não, é daqui 70 anos. Só que, o que Jeremias está colocando nessa carta? Jeremias está ampliando a visão do povo sobre aquele momento que eles estão vivendo. Ele falou, vocês não estão entendendo o que Deus está fazendo. Ele está desconfinando, por assim dizer, a visão do povo que está ali tão somente lamuriando, achando que coisas vão acontecer que não são aquelas coisas que vão acontecer, e deixando de viver outras coisas que Deus quer que eles vivam. Então a minha palavra para você é que mesmo nos dias mais difíceis, nos dias mais duros, nos cativeiros da nossa história, a gente sempre pode parar e se lembrar de que o nosso Deus é um Deus que está sempre trabalhando, amém, irmãos? E de que a gente pode ampliar a nossa perspectiva. Talvez a gente está sendo sugado, a gente está sendo consumido por um momento, um quê da história que nós estamos vivendo, e a gente não está conseguindo levantar os nossos olhos e enxergar a história em outra perspectiva e dizer, peraí, tem algo mais que pode estar acontecendo por detrás das cortinas. E eu queria fazer algumas afirmações com os irmãos hoje, falar um pouquinho sobre elas e nós orarmos. A primeira, que eu penso que Jeremias está deixando claro para o povo, é que eles precisam ler a sua história a partir da ação de Deus. Leia a sua história a partir da ação divina. Tem 2 versículos que estão aí na palavra que eles parecem ser antagônicos, eles parecem estar brigando um com o outro. Ele vai dizer logo no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3 e... São estas... como também aos sacerdotes,
aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, ok, ele está mandando essa carta para todo mundo que está aí, que Nabucodonosor deportou e levou embora para a Babilônia. Segue o cortejo, e aí lá no versículo de número 4, ele vai dizer assim, assim, vamos juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. O mesmo fato está sendo narrado, é o mesmo fato histórico que está acontecendo. Está sendo colocado sob a perspectiva humana. Qual é a perspectiva humana do que está acontecendo? Que a Babilônia veio, cercou Jerusalém, e que Nabucodonosor deportou as pessoas para lá. A outra narração sobre o mesmo fato está dizendo assim, há um Deus que governa a história, e quem levou vocês fui eu. A história não está solta, Nabucodonosor não está solto nesse mundo, ele não está fazendo aquilo que ele quer, como se ele não tivesse que prestar contas a ninguém, ele é só um instrumento nas minhas mãos. Então eu queria te convidar hoje, em nome de Jesus, lembrar-se sempre disso, que a vida do crente, ela tem essas duas facetas, não é yin e yang não, tá bom? Mas a vida do crente tem essa cara e coroa da mesma história. Se nós olharmos só pelo lado humano, a gente vai dizer, Nabucodonosor invadiu, levou todo mundo embora. Só que a gente não tem só uma perspectiva da vida. Eu e você, nós temos um Deus, irmãos. E eu estou te convidando hoje a olhar para o Senhor nos dias de cativeiro da sua vida, a lembrar-se que há um Deus que governa a nossa vida, há um Deus que é maior do que o homem, há um Deus que é maior do que as enfermidades, há um Deus que é maior do que governos, há um Deus que é maior do que guerra, há um Deus que é maior do que tudo nesse mundo. O nosso Deus é poderoso. Há um Deus, é por isso que o salmista dizia, eu elevo cercado de todos os lados, para frente não dá para os lados, não dá para trás, não dá para baixo, não tem como cavar, mas tem um lugar ainda, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E Deus está dizendo para o povo, lembrem-se que eu governo a história, que eu estou acima de Nabucodonosor, que eu estou acima da Babilônia, que a história não está degringolada. Irmão, Deus é maior do que o exame que deu positivo para câncer. Deus é maior do que a enfermidade, Deus é maior do que a perda do nosso emprego, Deus é maior do que as lutas que a gente tem com os nossos filhos, Deus é maior do que o patrão que me persegue, Deus é maior que aquele vizinho chato seu que não desliga o som até a meia-noite. Deus é maior. Deus, uma hora ele vai se encontrar com Deus. Põe na mão de Deus e deixa. Deus é maior. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O C.S. Lewis dizia uma coisa, ele falava assim, que na vida a gente tem que entender que estar com Deus, a vida com Deus, não é imunidade às dificuldades, mas é paz nas dificuldades. Isso é estar com Deus, não quer dizer que nós, volta e meia, não vamos ter que ser deportados para um lugar, levados para um lugar que a gente não queria estar, mas mesmo estando no lugar que eu não queria estar, ou passando por algo que eu não gostaria de passar, eu ainda o passo em paz, porque a minha vida está escondida em Deus. Lembre-se que Deus sempre está trabalhando nos dias difíceis. Então eu te convido hoje, talvez nesse ciclo, nesse turbilhão que você tem vivido, você está com a sua visão de vida absolutamente limitado pelas circunstâncias, e o Senhor nos chama hoje pelo seu Espírito a dizer, ei, eleve os seus olhos e lembre de colocar a sua vida na perspectiva de um Deus que age na história. Se você não colocar os seus olhos em Deus, você vai estar com os olhos ou na circunstância ou nas pessoas. E gente que vive só com os olhos na circunstância e na pessoa, tende a ser uma pessoa reclamona, murmuradora, chateada com Deus e o mundo, azedo, que não dá bom dia, entendeu? Então você nunca vai resolver esse seu coraçãozinho de pedra enquanto você não colocar os seus olhos no Senhor, enquanto você não entender que as pessoas não são elas que estão governando a história, mas há um Deus. Então leve a sua circunstância e coloque ela na perspectiva do Senhor, e eu te garanto, haverá cura para o seu coração. Haverá cura para a sua história. Deus está trabalhando. Tem algo no pano de fundo que está acontecendo. Só para você entender, o povo colocou os pés na terra e Deus havia dito, se vocês se lembrarem de mim, vocês vão prosperar, não se desviem dos meus caminhos. Só que o que acontece?
o povo vivia se desviando do caminho do Senhor. Desde que o povo pôs o pé na terra prometida, o reino do norte, a coisa degringolou logo. Tanto que em 722 as 10 tribos foram arrasadas e a gente não tem notícias delas até hoje. Não se sabe onde foram parar as 10 tribos. O reino do sul ainda ficava assim, tipo, oscilando. Andava no caminho de Davi, seu pai saía do caminho de Davi. Andava no caminho de Davi, saía do caminho de Davi. Quando eu estive em Jerusalém, no Museu de Jerusalém, da história do povo de Israel, eu bati uma foto para você entender o meu ponto com você. Em todas as escavações daquela época, era notório que sempre se encontrou isso no meio do povo de Deus. Sabe o que é isso aí? Alguém sabe? Isso é um Baal. Lembra daquela história de Baal? Esse é um Balaim, é uma miniatura de Baal, é um deus estranho. Então, desde o momento em que o povo coloca os pés na terra prometida, sempre que você vai escavando as eras, você vai perceber que os Balaíns estavam meio que no meio do povo. Sempre estavam no meio daquilo ali. Então, para que você entenda, eu bati essa foto lá no museu. Eu falei, não acredito que era assim. É assim. Eles vão escavando, vão datando e vão vendo que o povo sempre carregava isso consigo. Então, era mais ou menos assim. O povo sai do Egito. E do Egito, eles tomam posse da terra prometida, vão vivendo até que vai chegar o cativeiro babilônico. A história religiosa do povo, ela era assim. Estamos com Yahvé, estamos com Baal. Estamos com Yahvé, estamos com Baal. Estamos com Yahvé, estamos com Baal. Então eles nunca conseguiram de fato ser um povo absolutamente monoteísta, dizer só há um Deus no nosso meio. Então esse é o ciclo que o povo vai viver do Egito até a Babilônia. Só que quando o povo é levado para a Babilônia, e da Babilônia até Jesus Cristo, você vai ver que após a Babilônia, a história do povo muda. Após a Babilônia não é mais Yahvé, Baal, Yahvé, Baal. Quando o povo volta da Babilônia para Jerusalém, agora é só Yahvé. O que Deus está fazendo no cativeiro? Deus está purificando o povo. Deus está santificando o povo. Deus está expurgando do meio daquele povo coisas que não deveriam mais estar no meio deles. Daquele ponto em diante, aí quando você pega as escavações e você data elas, da volta da Babilônia até Jesus Cristo, não tem mais Baalim no meio do povo. Às vezes a gente não percebe, mas Deus, os dias difíceis da nossa vida, está expurgando de nós coisas que não deveriam mais estar aqui. Deus está levando a gente para o Getsemane, para o lugar de prensa, onde Ele está tirando de nós, espremendo a gente para expurgar coisas que não devem estar mais. Deus está no cativeiro sarando o povo. Deus está no cativeiro estabelecendo o seu lugar no coração do povo, porque Deus sempre está trabalhando. Amém, irmãos? Então coloca a sua vida sob a perspectiva de Deus. E eu queria assim dizer isso para você, como Romanos 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi José do Egito que disse Romanos 8 do Antigo Testamento, que está em Gênesis 50, versículo número 20. Ele vai dizer assim, vós na verdade intentastes o mal contra mim. Percebe as duas perspectivas de José aqui? Vós, as pessoas, vocês intentaram o mal contra mim. Porém, quem, irmãos? Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você saca a história de José do Egito? Já leu a história de José? De Gênesis 37 a Gênesis 50? Tira um tempo, faz um tirão e lê a história de José. Ela é maravilhosa, eu sou apaixonado na história de José. Então você tem um camarada de 17 anos, um dia ele chega assim, Deus me deu um sonho, todo mundo vai se prostrar diante de mim. Aquilo causa um revertério na casa dele, só que era um sonho de Deus. Como que Deus vai fazer com um jovenzinho do interior, que não sabe de nada, se torne um homem poderoso e que todo mundo se prostre diante dele? Ele tem que ter um jeito de ser levado para a nação mais poderosa, que é o Egito. Os irmãos vendem ele, é levado como escravo, ele é acusado injustamente na casa de Potifar, ele é preso. Quando ele está preso, copeiro, padeiro, o padeiro tem um sonho, ele interpreta, sempre tem uns negocinhos, ele fala, o sonho é o seguinte, daqui 3 dias você está morto, esse é o seu sonho, ok? E o copeiro fala assim, não, você vai dar tudo certo. Quando o copeiro volta para o palácio, ele fala assim, lembra de mim, né? Lembra de mim, avisa o faraó que eu estou aqui, porque uma mulher tarada tentou dar em cima de mim, e eu pulei fora, e eu não queria nada com ela, ok? Só que o copeiro se esquece dele. E aí quando a gente vê a história, a gente vê que até o copeiro se esquecer de José é providência de Deus, porque no máximo José teria sido auxiliar de copeiro no Egito, se o copeiro tivesse lembrado dele. Ele se esquece. Um dia faraó tem um sonho, e um dia, irmãos, qualquer dia desse Deus mete um sonho na cabeça de faraó.
É assim que Deus faz. Faraó tem um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, ninguém consegue interpretar. O copeiro fala, tem um jovem hebreu que sabe interpretar sonho, chama o José. Então imagina comigo, José acordou naquele dia. Aquele dia a vida dele mudou, ele acordou naquele dia, ele está ali na prisão, aquela roupa de irmão-metralha, não é assim? Prisioneiro, carcereiro, cortando o cabelo dos presos, varrendo as celas. Quando ele está ali executando a sua função de chefe dos presos, chega a SWAT, o FBI, desce aqueles caras tudo de terno, assim, a guarda real do faraó chegou e falou, cadê o jovem hebreu? É aquele ali. Aí eles falam assim, corta o cabelo dele, faz a barba dele, põe uma roupinha melhor nele, o faraó quer vê-lo. E ele chega na presença de faraó, interpreta o sonho, tempo de bonança, tempo de fartura e tempo de escassez. E faraó, na presença de todos os poderosos naquele dia, fala assim, eu acho que um homem capaz de administrar o Egito seria esse jovem hebreu. Alguém aqui é contrário? E aí aquele menino recebe, aquele jovem hebreu, ganha outro nome agora, ele se chama Safenat Paneia, que significa Deus sabe, Deus vê. Aí o faraó fala assim, dá um banho decente nele, tira essa roupa nele, coloca um terno, coloca um Calvin Klein no José, um Armani no José, passa um perfume nele e tal, raspa o cabelo dele, porque os egípcios não gostavam de cabelo. Então você, que está aí sem telhado, fala que é um corte egípcio. Não, esse aqui é o estilo egípcio, certo? Tira a barba dele, porque eles não gostavam, então sem cabelo, sem barba, coloca ele em cima de uma carroça, passa na cidade toda dizendo assim, ajoelhai-vos. Irmão, o cara começou o dia como penitenciário, como preso por crime, e ele acaba o dia como o segundo homem mais poderoso do mundo, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém pode. Aleluia. Diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá? Um dia, uma ação de Deus, um dia, 17 anos ele estava naquele cativeiro, 17 anos, passam-se mais alguns anos, talvez ele 20, 22 anos, não, 17, você vai ter 25 anos, são 7 anos de fartura, os irmãos dele vêm, porque a fome bate lá, só que agora José não é mais aquele cara do interior, já passou 25 anos, ele está diferente, ele está maquiado, o corte de cabelo é diferente, ele não fala mais aquele caipirês, ele fala egípcio, então os irmãos dele falam, nós voltemos, ele fala, how are you? Não é assim, tá? Pá, os irmãos chegam, e aí eles estão ali, viemos aqui pedir comida, José reconhece eles, e eles não reconhecem José, e ele fala em egípcio assim, e o intérprete fala assim, vocês são espiões. Aí, os irmãos de José, eles são tão da roça, mas tão da roça, que quando José acusa eles de espiões, eles comentam entre si assim, esse cara ele está de olho nos nossos burros, ele quer ficar com os nossos cavalos. O segundo homem mais poderoso do mundo queria os mulas deles, é isso. Mas aí, um desenrolar, ele se revela, mostra quem ele é, traz o pai, traz os irmãos, manda presente para todo mundo, traz todo mundo para viver em abundância no Egito, e daí no final da sua vida ele vai dizer esse versículo, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para se fazer conforme vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Coloque a sua história na perspectiva de Deus. Lembre de enxergar a sua história na perspectiva divina. Coloque essa palavra no seu coração hoje, em nome de Jesus. O que mais que eu queria dizer para você ainda sobre isso? Quando a vida acontece inesperadamente, Deus continua se movendo sobrenaturalmente. Quando arroubos da história chegam até nós, lembre-se de que Deus ainda continua se movendo. Jeremias está enchendo o coração do povo dessa perspectiva, ampliando a perspectiva de vida daquele povo, dizendo, lembre-se de que Deus está trabalhando, mas tem mais aí. E eu queria dizer em segundo lugar, viva intencionalmente, está errado intencionalmente, escrevi errado, desculpa, viva intencionalmente para abençoar a sua família e as futuras gerações. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer nos versículos 5 e 6, ele diz assim, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. A gente tem que ter, em qualquer circunstância da nossa vida, manter uma intencionalidade de abençoar a nossa família e abençoar as futuras gerações. Ele está dizendo, não diminuam. Sabe o que ele está falando para os casais? Ele está dizendo assim, tenham filhos,
Não criem só cachorros, tenham filhos. Beleza? Alguma coisa contra os cachorros, pastor? De modo algum, cuida dos seus cachorros, mas tenha filho. Tenham filhos, se multipliquem. Ele está dizendo, olhem, continuem os processos familiares de vocês, mantenha a guarda alta, cuide da sua família. Pode ser que há tanto tempo que você está passando por alguma coisa que você foi perdendo essa mão firme dentro da sua casa e dizer, peraí, eu preciso manter intencional na criação dos meus filhos, eu preciso manter com a minha guarda alta sobre o que significa ser uma esposa, sobre o que significa ser um esposo. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Família dá trabalho, irmãos? Muito trabalho, mas é muito trabalho, mas vale a pena. Você, Zé, que mora lá na casa do seu pai e da sua mãe, não é hotel, beleza? Não é hotel. Copos não se lavam sozinhos. Lavou, não é assim que funciona, tá? Dá uma força lá, amém, mamães? Dá uma força, certo? Dá uma força. Eu sei, tem épocas que a rotina da casa tira de nós a intencionalidade. É louça que não acaba mais. Não é assim? Eu tenho 5 lá em casa, louça, eu falo, gente, não é possível, quem que fez isso aqui? Não é assim? Louça, mas louça suja também é um bom sinal. Se a louça está suja, é sinal que tem gente usando e o povo está vivo. Quando não tiver mais nenhuma louça suja, morreu todo mundo. Tem louça suja na sua casa, o povo está vivo e tem comida, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então a gente tem que lembrar-se de continuar cuidando da nossa casa, da nossa família. Resgate a sua intencionalidade de dizer, mesmo nos dias duros da minha vida, eu vou continuar investindo no meu casamento, fazendo os cursos da família, cuidando dos meus filhos, investindo na nova geração. Mantenha isso no seu coração. Quando eu falo sobre nova geração e essa força que parece, essa intencionalidade que Jeremias parece estar dando no texto sobre filhos, filhas, maridos, filhos, filhas, multiplicáveis, percebe isso? Ele está dizendo assim, multipliquem a geração, Deus ainda vai fazer alguma coisa. Irmãos, quando eu falo sobre investir na nova geração, que se você ler a história, você vai ver, por exemplo, que Neemias e Esdras, que são os homens da restauração de Israel, não nasceram ainda. Eles não nasceram ainda. Deus ainda vai fazer alguma coisa. Os profetas da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias, não nasceram ainda. O governador de Jerusalém da volta, que é Zorobabel, não nasceu ainda. Josué, que é o sumo sacerdote, muito provavelmente ainda é só uma criancinha. Deus ainda vai levantar uma moça extraordinária chamada Esther, que vai vencer o primeiro concurso de Miss Universo da história. Esther venceu o primeiro Miss Universo da história, só que ela nunca poderia se candidatar àquele concurso se ela não falasse o persa sem sotaque. Ela vai nascer dentro da Babilônia, vai se criar dentro do Império Persa, e Deus vai usar aquela mulher para um livramento para todos os judeus do mundo, e ela não nasceu ainda. Jeremias está dizendo, invistam na nova geração, sejam intencionais. Deus vai fazer alguma coisa com essas crianças que estão só correndo e chorando no nosso meio. Daqui a pouco eles se tornam homens e mulheres de Deus. Deus tem um futuro, Deus tem um plano para a vida deles. Deus sabe aquilo que Ele pensa. Deus sabe, Ele está dizendo, eu sei os meus pensamentos a vosso respeito. É por isso que eu digo mesmo, em nome de Jesus, a gente tem tentado fazer isso. Seja no mínimo, seja melhorando as nossas estruturas, seja intencionalmente capacitando pessoas, porque a gente acredita que a gente tem que ser intencional mesmo, nada pode tirar isso do nosso coração. E Jeremias está dizendo, estão aí na Babilônia, continuem cuidando da família de vocês, continuem se multiplicando, continuem olhando para as novas gerações, porque vocês podem estar cativos, mas Deus não está cativo. Vocês podem estar presos, mas Deus não está preso. Deus ainda vai fazer alguma coisa. O que mais que Jeremias está trazendo para o povo sobre ampliar a perspectiva de vida? Abençoe o local e as pessoas com quem você convive. Abençoe o local e as pessoas com quem você convive. No versículo de número 7, ele vai dizer assim, procurem a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Abençoe o local e as pessoas. Irmãos, vamos abençoar Campo Grande, amém, queridos? Por que a Memorial está plantada em Campo Grande? Porque Deus quer fazer algo a partir da Memorial que Ele não vai fazer com nenhum outro povo. Deus usa todo o seu povo espalhado nessa cidade, mas tem algo que Deus quer fazer nesse lugar. Então, se Deus nos plantou no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no bairro São Francisco, é para que a gente seja uma luz para essa cidade.
é para que nós possamos dizer, se depender de nós, enquanto nós estivermos aqui, há esperança para a nossa cidade em nome de Jesus. Então abençoe o lugar onde você vive, para de reclamar do calor, o mundo está esquentando, não tem jeito, não é assim? Não tem jeito, o que nós vamos fazer? Está esquentando, temos que pôr mais ar-condicionado e assim que vai. O trânsito, irmão, Campo Grande não tem trânsito, relaxa, tudo certo, tá bom? Campo Grandense fez 5 carros na frente, eu falei, congestionamento. Irmão, tá maluco, não estou sabendo de nada. Então, abençoe, os crentes deveriam ser os melhores cidadãos de uma cidade, cumpridores de regra, a gente não para o carro na faixa de pedestre, nós não estacionamos na vaga de cadeirante, não estacionamos na vaga de idoso, a gente respeita as pessoas, nós não xingamos as pessoas quando elas fecham a gente no trânsito, a gente não sai correndo por aí igual um doido, a gente abençoa as pessoas que nos servem, a gente abençoa o garçom, abençoa a moça do caixa, abençoa o cara que nos abençoar, fala assim, que a paz de Deus seja sobre sua vida. Sabia que a Bíblia fala que se a paz não cabe nele, volta sobre você? É isso que a Bíblia diz. Então, varão, fica na paz, seja um bom cidadão, irmãos, vamos dar bom exemplo, pelo amor de Deus, não para nas vagas de garagem aqui ao redor da Memorial. Vou explicar para você, rebaixado significa, amiguinho, não pode parar, beleza? Tá bom? Não para, nós estamos orando para Deus nos dar mais terrenos aqui em volta para ter estacionamento, nós vamos chegar lá, tá bom? Mas abençoe o lugar onde você vive, ore pela sua cidade, ore pelo prefeito, ore pelos vereadores, ore pelos governantes. Ele está dizendo assim, procurem a paz da cidade, eles estão na Babilônia, é lá que eles estão, o lugar é hostil a eles, e ele está dizendo, procurem a paz da cidade. E como que a gente manifesta paz na cidade? Quando a gente abençoa o lugar e a gente abençoa as pessoas, porque o local pode ficar meio aéreo, mas como que a gente materializa isso? Quando a gente abençoa pessoas. E eu queria dizer uma coisa para você, você pode anotar se você quiser, sobre isso daqui, sobre o tempo do voluntariado. Por que nós estamos falando de tempo de voluntariado? Porque é o seguinte, sempre haverá uma parte significativa da sua existência que não encontrará realização enquanto você não descobrir a alegria de servir ao próximo. Sempre haverá um buraco aqui, você fala, mas o que está faltando? É que você ainda não descobriu a alegria e o prazer de servir a outras pessoas, não tem propósito maior na nossa existência que não seja servir aos outros, e é por isso que a gente está vivendo esse tempo de voluntariado. Vocês viram que esse ano a gente não colocou ano de voluntariado? Porque não é uma coisa para um ano, isso aqui é um pilar do que a gente acredita do ser igreja. Tem uma palavra que eu preguei para os irmãos, e que provavelmente eu vou pregar ela assim, a cada um ano, vou pregá-la de novo, porque ela é externalização do que a gente acredita como igreja. A igreja que nós acreditamos está firmada na palavra, está firmada nos relacionamentos, está firmada no serviço e na oração. Quem lembra dessa palavra? Palavra, relacionamentos, serviço e oração. Palavra, culto público, aqui a gente prega a palavra, ensina a palavra. Relacionamentos, pequeno grupo, lá a gente está se relacionando com as pessoas. E serviço, voluntariado, dar da minha vida para outra pessoa, escolher o ministério da igreja. E eu dizia assim, eu não posso ser um crente que só recebe. Essa fase, essa estação na minha vida, ela tem que passar. Deus quer usar a sua vida, amém, irmãos? Escolhe um lugar, seja na recepção, nas boas-vindas, na integração, na oração, na parte de mídia da igreja, no infantil, na adoração. Tem tantas áreas, irmão, tem tanta coisa para fazer nessa nossa igreja, e nós estamos esperando você. Tem espaço para todo mundo, ninguém é dono de nada aqui, nós somos só mordomos, tudo é sobre Jesus, amém, irmãos? E nós estamos chamando você a, quem sabe, dizer, pelo menos um domingo no meu mês, eu vou gastar para abençoar outras pessoas. Eu vou ser o sorriso que saúda alguém, eu vou ser aquele que passa o pano no chão depois que as pessoas usaram aquele lugar, mas eu vou dar da minha vida, eu vou ser um voluntário para servir o Senhor. Você vai ver que a partir de março a gente vai começar a falar mais sobre isso, a gente vai começar a trazer iniciativas de conexões dos ministérios. O meu objetivo, desculpa eu te falar, o nosso objetivo é que você se sinta incomodado em não trabalhar em nenhum lugar na igreja. Que você fala assim, eu acho que eu estou sobrando, cara, está todo mundo trabalhando e só eu, que sabe assim, que você realmente se sinta, porque nós, eu e você, fomos chamados para servir, abençoar. É por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que
receber. Irmãos, se nós somos uma igreja madura, chegou a hora da gente virar esse jogo, virar essa perspectiva e dizer assim: a minha igreja é uma bênção, eu recebo muito, mas eu dou muito de mim. Cuide das pessoas, procure os pastores, procure os líderes de ministério e diga assim: eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero ser um voluntário. Abençoe pessoas, cuide de pessoas, é o que Jeremias está falando. Plantem, olha, ele está dizendo para eles assim: chega uma hora, planta árvore, pomar, cuide das pessoas, cuide da paz da cidade, cuide das pessoas, seja uma pessoa que vive intencionalmente para abençoar o lugar em que você vive e abençoar as pessoas que estão à sua volta. Quarto e último, Jeremias está dizendo para aquele povo que eles devem se tornar gente de oração. Torne-se uma pessoa de oração. É o mesmo versículo número 7, ele está dizendo: procurem a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela, porque na sua paz vocês terão paz. Olha que coisa maravilhosa. A gente não quer geralmente paz para nós primeiro, sim ou não? Sim ou não? Não, primeiro eu. Jeremias está dizendo assim: o Senhor manda dizer a vocês: procurem a paz da cidade, procurem a paz dos outros, porque os outros e a cidade tendo paz, você também vai ter paz. Sobra para você também. Orem pela cidade. Irmão, ora pelo governante, ora pelo prefeito, ora pelas nossas autoridades, ora pelos vossos pastores, amém, queridos? Ora pela sua esposa, ora pelos seus filhos, ora por você, dobre os seus joelhos, busca o Senhor, ora pelo seu emprego, ora pela sua promoção, ora pelos seus estudos, ora pela sua saúde, ora, irmão. Ora, nós batistas, nós temos mudado essa história no memorial, mas nós batistas, eu sempre digo, quando eu falo para pastores, eu digo assim: nós batistas somos muito bons em falar sobre oração, pregar sobre oração, dar estudo bíblico sobre oração, só que a gente geralmente é meio ruim em oração. A gente sistematiza a oração de tudo que é jeito que você imaginar, exegese, estudamos, falamos. É por isso, por exemplo, quarta-feira de oração, a gente está alinhando a quarta cada vez mais. Quarta-feira de oração, a gente vem na quarta para fazer o que, irmãos? Orar, dobrar o joelho, botar a cara no pó e dizer: Senhor, nós estamos buscando a Tua face, nós estamos clamando ao Senhor por graça, por misericórdia. O Leonard Ravenhill, ele vai dizer uma coisa... no Porquetar do Pleno Avivamento, ele vai dizer assim: para fazer frente a uma geração ávida pelo pecado, só uma igreja ávida pela oração. Tem que ter oração no meio do povo de Deus, e eu sou muito grato a Deus pela Memorial, porque a gente tem despertado uma cultura de oração, as nossas quartas de oração, o ministério de intercessão. Você sabia que quando você chega aqui para o culto, 1 hora antes, você chegou um grupo de irmãos, e eles estão ali de joelhos dobrados, todo culto tem um grupo de irmãos que dobra e ora, e que busca a face do Senhor, e que clama, e aí na hora da intercessória, eles estão aqui, estão orando por você, buscando pela sua vida, estão na brecha da oração. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Esses dias uma irmã me ensinou, ela falou: pastor, você sabe o que é oração? Eu falei: o que é oração, irmã? Ela disse assim, aí tinha um relógio assim, ela disse assim: oração é o prego que está segurando aquele relógio. Isso é oração. Ninguém vê, mas é o que está sustentando. Isso é oração. É aquilo que a gente faz que às vezes ninguém vê, mas é o que sustenta. Irmãos, uma igreja que ora vive o poder de Deus. Sabe por que você ainda é uma pessoa meio chatinha? Uma pessoa meio azedinha, uma pessoa assim que é difícil de lidar, que tudo, está faltando o joelho no chão, irmão. Está faltando colocar as coisas diante do Senhor, deixar diante de Jesus o seu fardo pesado e sair dali com o jugo do Senhor que é leve. Joelho no chão, buscar o Senhor, clamar a Ele por graça, por misericórdia, nos tornarmos mesmo pessoas de oração que não só falam sobre isso. Na semana passada o Miguel esteve pregando aqui, o pastor Miguel, e ele estava falando sobre dupla de oração. Vocês lembram disso, quando ele falou sobre isso? E irmãos, aquilo caiu demais no meu coração. Eu passei a semana com esse negócio aqui dentro assim, ó. Eu falei assim: nós temos que fazer esse negócio aí também. Pensando nisso, então eu pensei assim, ó: e se de repente a gente começasse a ter uma cultura na Memorial de termos parceiros de oração? Seria uma bênção? Seria uma bênção, sim ou não, irmãos? Parceiro de oração.
A gente tem quarta de oração, a gente tem jornada de oração uma vez no mês, ministério de intercessão, sábado, 6 horas da manhã, os irmãos estão sempre orando, e a gente vai ampliando nossa cultura de oração, fazendo, tem coisa de oração sempre acontecendo. Pensando nisso, eu queria hoje dizer assim, se você quer hoje, nós vamos fazer um teste, tá bom? Se você quer hoje dizer assim, eu quero ter um parceiro de oração de uma semana, durante uma semana eu quero orar com alguém, eu quero que tenha alguém que eu vou partilhar meus pedidos de oração, eu vou orar por ele, ele vai orar por mim. Então a ideia seria assim, formarmos duplas homogêneas, irmãos oram com irmãos, irmãs oram com irmãs, 7 dias de parceria, uma oração por dia, num horário estabelecido por telefone. Você vai falar alguém, que hora que você pode orar? 6 da tarde, eu também, 6 da tarde, somos judeu, ok, vamos ali, vamos orar. Uma coisa muito importante, se eu fizer uma dupla de oração, um parceiro de oração, é expressamente proibido pedir favor e dinheiro. Se pedir, você repreende, me liga e eu falo com o irmão, tá? Não é para isso, é para orar. É para orar. Então você que está aqui hoje, pastor, e quando que nós vamos fazer isso? Agora. Fique em pé. Você que quer um parceiro de oração. Não, eu não quero um parceiro de oração. Não tem problema, não precisa ficar em pé. Você quer não, eu quero encarar essa. Irmãos e irmãs, eu quero um parceiro de oração para mim. Você que não pode, não tem problema, nada aqui é por constrangimento. Vai ficando em pé, fala, eu quero um parceiro de oração, pastor. Eu quero uma parceira de oração, eu quero entrar nessa. Vou dedicar uma semana para orar com alguém. Amém, amém. Fala, não, eu encampo essa, quero orar com alguém. Amém. Fique em pé no seu lugar, louvado seja Deus. Então, o que nós vamos fazer agora? Você, homem, vai dar uma olhada ao seu redor, vai procurar um santo varão, e você vai trocar o número de celular com ele e falar, você é meu parceiro de oração. Irmã, mesma coisa, procura uma irmã, se apresenta para ela, fala assim, você é minha parceira de oração essa semana. Em pé mesmo, pode anotar o número dele aí agora, decide a hora. Aqui, pode vir o pessoal do louvor, rapidinho. Mantenha a tela em tela cheia aí para o pessoal ver, Vocês vão se apresentar. Pega seu número de telefone aí agora. Pode pegar. Número de oração. O número de telefone, perdão. Uma oração por dia. Estabelece o horário aí já. Fala, que hora que nós vamos orar? Procura alguém. Procura alguém aí, Uma irmã procura um irmão procura um irmão. Já decide o horário. Vamos lá, fala, pastor, você é doido, vocês não viram nada. Um parceiro de oração. Acha um horário. Meu horário é 4 da manhã, hora. Quem mandou você escolher direito? 4 da manhã. Acha um horário. Achou? Ô memorial, vamos orar. Vamos orar. Se você orar, a sua visão de vida vai mudar, eu te garanto. Se você mudar, se você orar, o seu coração vai se encher de esperança, porque eu sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Não são planos de mal, mas são planos de paz, de vos dar um futuro e uma esperança. Se você orar, diz o texto que nós lemos, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Então passareis a orar e eu serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Memorial, vamos orar, Deus tem grandes coisas para nós.